Cumprimentamos a todos e a todas que nos assistem pelas redes sociais vinculadas à Comunhão Espírita de Brasília. Sintam-se todos abraçados. E nesse abraço, convido a vocês para fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem seus olhos e vamos imaginar a figura doce e meiga do homenageado de hoje, Jesus, que nos olha com seu olhar sereno e nos estende as mãos, nos convidando a caminhar com Ele. Esse caminho que nos conduz ao seu reino, um reino de paz, de harmonia e de felicidade para todos nós. Elevemos também o nosso pensamento ao Pai Criador, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, rogando a Ele que ilumine o nosso ser, que retire as sombras que ainda permanecem dentro de nós. Ilumine o nosso lar, o nosso local de trabalho, enfim, todo aquele que está na nossa tela mental. Obrigado, Senhor, por esta vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta encarnação. Obrigado, Senhor, por essa doutrina dos Espíritos, que tanto nos auxilia no caminhar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Comunhão Espírita de Brasília, neste dia tão importante para a comunidade espírita, deseja a todos um feliz Natal. Um Natal onde Jesus vai mais uma vez nascer no nosso coração. Hoje é dia 25 de dezembro, onde o mundo cristão comemora o nascimento daquele que o Espiritismo elegeu como modelo e guia da humanidade. E vamos homenagear Jesus, entendendo que a melhor maneira de fazê-lo é falar sobre a felicidade. Porque todo o caminho trilhado por Jesus, toda a sua missão, tudo o que ele nos falou, tem por consequência chegarmos à felicidade, esse estado de alma que iremos conquistar seguindo os passos de Jesus. E, nesse sentido, a mensagem que a Comunhão Espírita definiu para o dia de hoje está no livro Renovando Atitudes e tem o título Seja Feliz. Ser Feliz é o título que está na página 25 desse livro, que é de autoria do Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E nesse mês de tantas comemorações, vale relembrar que Jesus não é somente aquela personalidade narrada na Bíblia. É muito mais do que isso. No livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, nesse livro, o Espírito Emmanuel, que é o autor, ele faz um relato do desenvolvimento da história da civilização à luz do Espiritismo, abordando, dentre outras, a história da formação da Terra. Veja que maravilha esse livro tem, e que todos nós espíritas devemos fazer uma leitura a respeito do que Emmanuel nos narra. E nesse livro, no capítulo 1, com o título Formação, a Gênese da Formação da Terra, a Gênese Planetária, Emmanuel diz o seguinte: na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida. E o Cristo, que conhecemos pelo nome de Jesus, é um dos seus membros. Olha só que conhecimento interessante que Emmanuel nos traz. É um dos seus membros divinos. E a ele foi dada a missão da construção do nosso planeta, do qual é o governador. Então, vamos imaginar, nós que estamos aqui no século XXI, há bilhões de anos atrás, a Terra não existia. Cristo, com essa comunidade de espíritos puros,
Esse Cristo foi eleito para criar o planeta Terra, obviamente, sob o influxo do Pai Criador. E depois que recebeu essa missão, ele conduziu uma equipe de engenheiros siderais e que, por alguns bilhões de anos, criou o nosso planeta com tudo que nele existe. Que coisa maravilhosa esse Jesus que estamos homenageando no dia de hoje, né? E depois de construir a Terra, por uma misericórdia, um ato de misericórdia, ele veio, há cerca de 2000 anos, nos visitar e adotou o nome de Jesus. Então percebam o seguinte: o Cristo cósmico, o governador do nosso planeta, ele veio à Terra não num palácio, ele chegou aqui num estábulo, não veio num berço de ouro, veio numa manjedoura. E ao aqui chegar, não era filho de um rei, de um governador, de um poderoso. Veio filho de um carpinteiro, de uma mulher judia, nascendo numa cidade que pouco se conhecia. E ele mesmo nos relata que durante o seu apostolado, sequer uma pedra havia para que ele descansasse a cabeça. E depois do seu apostolado, no final de sua missão, foi crucificado. E a coroa que colocaram sobre a sua cabeça era uma coroa de espinhos que fez sangrar a sua fronte. Crucificado entre 2 ladrões. E como medalha, recebeu uma lança no peito, onde jorrou sangue. E nesse instante, elevou o seu pensamento ao Pai Criador e pediu: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E ao nascer, viver e morrer desta maneira, Jesus nos deu o testemunho da principal virtude que todos nós devemos buscar em nossa vida: a virtude da humildade. Porque é pela humildade que todas as demais virtudes vão sendo conquistadas passo a passo. E todo o caminho por ele trilhado e ensinado teve um objetivo. Qual foi o objetivo de Jesus ao vir à Terra? Nos conduzir ao seu reino, que, conforme suas próprias palavras, não é desse mundo. Nos revelou a vida futura como meta a ser alcançada por cada um de nós, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2 também. E o reino anunciado por Jesus não é um reino desse mundo, cujos tesouros são corroídos pela ferrugem e pelas traças, sujeito a todo tipo de turbulência, mas um reino de valores espirituais, cujo acesso se conquista pelo esforço individual, se conquista pela superação de nossas paixões, rompendo as amarras com o mundo instintivo, material e exterior, para aportar em um mundo interior de paz e felicidade permanentes, cujos tesouros são adquiridos pelo bem praticado e pela transformação moral do indivíduo. Essa é a promessa, ele é o próprio caminho, é a porta para esse reino de felicidade. A pregação do Mestre é um verdadeiro manual, um verdadeiro caminho de como qualquer um de nós pode encontrar esse reino de amor, de paz, de harmonia, de fraternidade, de felicidade. Hoje, como já dissemos, comemoramos o nascimento de Jesus, aquele que é a luz do mundo, o sal da terra, que veio em sacrifício para trazer a boa nova, nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade. Que maravilha que nós podermos sentir Jesus, estamos hoje falando sobre ele. E vamos relembrar também
que nos primeiros momentos do seu apostolado, Jesus subiu ao monte e declamou um poema de amor ao espírito imortal, deixando claro que não veio disputar o poder do mundo, nem libertar o povo da tirania romana, mas trazer notícias de um outro reino, um reino imaterial, com leis imutáveis e justas, um reino em que a salvação e a liberdade se fazem pela prática da caridade e do amor ao próximo, e é conquistada dentro de cada um de nós. Em suma, veio anunciar o reino de Deus acessível a todos. Esse reino é o caminho da verdade e da vida. E ao subir ao monte, ele nos falou das bem-aventuranças. E o que é uma bem-aventurança, se não um desejo de felicidade? E então ele veio nos dizer que seremos felizes todas as vezes que conquistarmos uma dessas virtudes. E ele subiu e, com aquela multidão que o cercava, ele nos disse: felizes os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Felizes os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E finaliza Jesus nos dizendo: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, quer dizer, é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Jesus, ao nos mostrar esse caminho, ele muda completamente o ponto de vista sobre as questões na Terra, onde nós estávamos focados no nosso dia a dia, na nossa realização aqui na Terra. Ele mudou esse ponto de vista. E um dos pontos de vista que ele mudou diz respeito à felicidade. Porque para nós, até Jesus, a felicidade vinha a ser a satisfação dos nossos desejos, os apegos àquilo que nós buscamos na vida de material. É o carro novo, é o emprego, é o sucesso na vida, é o poder, é ser amigo do dono do poder. Muitos de nós ainda têm essa concepção de felicidade e ele mudou essa visão. E o Espírito Hamed, nessa mensagem que é o tema de hoje, ser feliz, ele traz como fundamento da sua mensagem uma passagem que está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, que é a felicidade não é deste mundo. E neste item do livro, ele assinalou uma passagem para fundamentar que diz assim: assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência secular, que este globo não encerra senão excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Esta é a mudança do ponto de vista que diz respeito à felicidade. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar que em um mundo de expiação e provas, a felicidade não é absoluta, condição que um dia atingiremos nas esferas divinas. Mas isso não significa dizer
que desde já não possamos ter uma vida feliz. No Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec indagou aos espíritos se haveria alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E eles responderam que a medida comum de felicidade para todos os homens é, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E a fé no futuro. E vamos, então, passar a fé no futuro. E Hamed vai nos trazer sobre a felicidade um aspecto da maior importância para o nosso dia a dia. Ele inicia falando assim: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de constante trabalho interior. Então, percebamos que Hamed, o espírito Hamed, tendo por base a doutrina dos espíritos, ele diz que a estrada que nos leva à felicidade não é você aprender as técnicas de ganhar dinheiro numa bolsa de valores, de aplicar o dinheiro nessa ou naquela aplicação, nesse ou naquele banco, fazer esse ou aquele concurso, mas sim, a estrada nos leva a uma realização íntima, a fazermos um constante trabalho de reforma íntima, para tirando essas sombras que ainda persistem dentro de cada um de nós, irmos obtendo paulatinamente essa paz que Jesus veio nos ensinar no passo a passo. Por quê? Porque o nosso principal objetivo, pelas palavras de Jesus, é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Por aí, meus irmãos, percebamos que o Pai Criador, ele não pune e nem premia qualquer um de nós. Nós temos o resultado das nossas ações como consequência. E esse é o aprendizado. Se agirmos bem, conforme a nossa consciência, conforme essas leis que estão escritas na nossa consciência, teremos como consequência coisas boas na vida. Se assim não procedermos, as coisas não serão boas para cada um de nós. Então, esse é um aprendizado que vamos tendo. É uma lei de causa e efeito. E existe uma lei, que é a lei do progresso, que queiramos ou não, ela nos compelirá a esse reino de felicidade. E o melhor para nós é irmos caminhando pelo amor e não pela dor. E segue Hamed nos dizendo, isso achamos assim de uma atualidade muito grande. Por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos destinos. E não conduzimos os nossos passos. Tomamos como jugo, como tarefa, deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. Isso tem acontecido muito. Não quer dizer que nós não devamos auxiliar. É óbvio que vamos auxiliar a um filho, um esposo, uma esposa, um parente, um amigo e até o próximo que nos pede uma ajuda. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que cada um de nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. E muitas vezes um ente querido escolhe. Por mais que nós tenhamos aconselhado, ele escolhe um outro caminho e sofre as consequências daquilo. E muitos de nós, ao invés de apenas auxiliá-lo, assumimos aquela responsabilidade que é dele. E não foi o próprio Jesus que nos disse?
àquele que queria segui-lo, que queria seguir os passos no seu caminhar naquela ocasião, ele disse: queres me seguir? Pegue a tua cruz e venha. O próprio Jesus não pegou a cruz de ninguém. Ele auxiliou, ele mostrou o caminho. Então, isso que o Hamed está aqui nos dizendo, para que nós auxiliemos, mas a cruz é de cada um, é a missão de cada um, é aquilo que cada um tem que aprender na vida. E ele segue dizendo: ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Não é verdade? A destinação do homem é ser feliz. Isso é muito consolador. Por mais que você esteja hoje sofrendo, não conseguindo resistir aos arrastos que a vida faz, o teu destino, o meu destino, o nosso destino é ser feliz. Pois todos somos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. Somos todos nós filhos de Deus, seus herdeiros. Isso é um patrimônio nosso, a felicidade. Mas no estágio em que nos encontramos ainda, rastejando nesse mundo de expiação e provas, temos que aprender. Nada chega por mágica. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará, nos disse Jesus. E essa ajuda que fazemos a nós mesmos é a ajuda da descoberta desse caminho, dessa verdade, dessa vida que Jesus nos trouxe, com tanto carinho, com tanto amor. E segue Hamed nos falando: para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação pela insatisfação de nossa alma. Porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade, diz Hamed, dispensa rótulos. E nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta, porque cada um de nós é distinto um do outro. Ninguém é igual. Cada um está num momento de consciência. Então, devemos respeitar sempre a opinião daquele. Isso não quer dizer que nós estejamos avalizando uma ideia que muitas vezes não corrobora com o que pensamos, mas devemos respeitar a opinião do outro, não ter preconceito de absolutamente nada, porque somos todos nós espíritos imortais. Esse corpo que vocês estão vendo e que nós vemos nos nossos semelhantes é apenas um envoltório que nos carrega esse espírito imortal pela Terra. Então vamos olhar o outro como esse espírito imortal, esse irmão do mesmo Pai. E vamos respeitá-lo, porque todos nós somos a ovelha desse rebanho que o Cristo é o pastor, e todos nós estaremos juntos um dia nesse reino de amor e de felicidade. E Hamed, ele finaliza a sua mensagem dizendo o seguinte: nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar,
psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. E fala: felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. E em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não fazem objeto da mensagem que ele nos traz, consideramos que o trabalho interior, essa reforma que fazemos todos os dias, que produz felicidade, não é, obviamente, meta de uma única etapa. Isso quer dizer o seguinte: não esperemos que numa única encarnação iremos dar todos os passos necessários. Isso é um processo, mas tem que começar, e começar pela humildade. E, a partir dela, com a reforma íntima, vamos conquistando esse patamar de consciência que nos traz essa paz. E Hamed finaliza, nesse último parágrafo, dizendo assim: em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto desta mensagem, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas da casa do meu Pai. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas essa comemoração do nascimento de Jesus deve ser feita qualquer dia, a qualquer hora, no momento em que você, que eu, escolhemos que ele realmente vai nascer no nosso coração. No momento em que nós decidimos trilhar esse caminho para conquistar esse reino de amor, de paz e de felicidade. Parece não ser fácil. Mas no momento em que nós decidimos fazer essa reforma, tudo mais se transforma na nossa vida. Quando resolvemos não apenas fazer a reforma íntima, mas levar o Evangelho para a nossa casa, fazendo o Evangelho todas as semanas, orando pela manhã com a família, evitando a maledicência, evitando a fofoca e particularmente, desenvolvendo o perdão no nosso coração. Porque foi o Cristo que nos trouxe aquela oração, o Pai Nosso, onde numa das partes falava, nós nessa oração falamos: perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós pedimos que o Pai nos perdoe, para que nós também perdoemos. Então vamos perdoar. O perdão é a melhor maneira de nós purificarmos o nosso coração, porque o perdão, ele retira as mágoas, os conflitos, e o nascimento de Jesus é esse instante do perdão. A data de hoje, 25 de dezembro, é o dia de você ligar para aquele amigo, para aquele parente, aquele que você tem uma mágoa, ou que ele tem de você, e conversar, pedir o perdão, ou dar o perdão, se abraçar. Esse é o dia de darmos o primeiro passo, de trazermos Jesus para o nosso coração. E esse é o Feliz Natal que a comunhão espírita deseja a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima.
Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.